O Amazonas teve ontem mais um dia quente, Rose. O município de Boca do Acre, por exemplo, no interior do Amazonas, registrou nada menos aí que 37,3 graus ontem, terça-feira, maior temperatura registrada entre todas as cidades amazonenses. Nós vamos entender esse cenário a partir de agora, conversando mais uma vez com o meteorologista Francisco de Assis, que tem vasta experiência em climatologia, inclusive com passagem pelo INMET. Mais uma vez, Francisco, a gente quer agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco. A gente abre espaço para dizer também que essa nossa conversa ela é muito importante para o público de casa, para saber como se proteger, o que deve fazer e aquilo que precisa ser respeitado nesse período de verão amazônico. Bom dia, meu amigo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Rose. Bom dia a você que nos assiste. Pois é, viu, Luiz? Esse verão amazônico aí, realmente, esse ano deve ser bem diferente em relação a alguns outros anos atrás, né, também, devido aí à situação da contribuição do El Niño, né, fazendo com que seja mais quente e também mais seco, né, como já vem ocorrendo, né. Fizemos já aí um julho seco e também um agosto também promete ser muito seco, né, as previsões indicam essa situação, já vem seco também, temperaturas elevadas, chegou a 36,8 graus em Manaus antes de ontem, né, ontem também chegou a 36,3 e a gente vê que as temperaturas aí já nos próximos dias para chegar a 38 graus já não vai ser difícil assim, já deve ser fácil, né, devido ao predomínio aí do forte incidência da radiação solar, quase sem formação de nuvens e sem chuva, né? Há alguma condição de umas chuvas isoladas, chuvas fracas na região da Grande Manaus, para os dias agora 14 e 15, né? Mas são chuvas fracas de maneira rápida também, que deve ocorrer, né? E essas temperaturas altas, quanto aumenta mais a temperatura também, a umidade do ar ela diminui, né? Fica mais baixa também. Por isso que a sensação de calor não aumenta tanto. Porque, por exemplo, 38 graus na Amazônia com a umidade de 50%, a sensação térmica vai lá em cima, né? Chega a algo dos 50 aí a população fica realmente insuportável, né? Não aguenta, né? Mas temperatura, por exemplo, chegando a 36,8 graus, como chegou, né? A umidade de 40%, né? A sensação térmica aí vai para uns 40 graus, não aumenta tanto. Volta a vocês aí. Não tá fácil a situação, Francisco. E eu lembro, quando nós conversávamos aqui na semana passada, nós tivemos a alegria de tê-lo aqui com a gente também, e estamos tendo agora, nós tínhamos ali uma previsão de uma chuva entre esses últimos 2 dias aí, entre dia 10, dia 12, hoje inclusive. Por que aconteceu essa precipitação baixa e se tem a possibilidade dessa chuva cair por agora? Então, às vezes dá uma condição de um aumento de uma convergência de umidade pegando para a região, ou seja, os ventos transportando mais umidade ali da parte noroeste, ali da cabeça do cachorro, né? Às vezes o vento transporta aí uma versão de umidade, trazendo que pode chegar até na região de Manaus, né? Aí, quando isso acontece, dá uma condição de umas chuvas fracas isoladas, né? Novamente está dando essa condição aí para o dia 14 dia 15, né? Às vezes não ocorre, né? Às vezes chegam as chuvas aí próxima à região, né? Na vizinhança. Mas são chuvas de maneira passageira, rápida, né? Não há aquela convecção da liberação de calor latente, bem propriamente dito, né? Que dá aquelas pancadas de chuva mais significativas com trovoadas. São chuvas fracas, isoladas, que às vezes ocorrem quando está nessa condição dessa fotossubsidência sobre a região da Amazônia, devido aí à contribuição do fenômeno climático El Niño também. Volto a vocês. Francisco, a gente tem aqui um recorte para falar sobre essa questão das previsões para esse ano de 2026. Nessa mesma época do ano, né, no ano passado, em 2025, as altas temperaturas elas chegaram em setembro, isso que nós estamos vivendo agora no início de agosto. E nesse ano a nossa realidade é totalmente outra. O que colaborou para que isso pudesse acontecer, ocorrer de maneira antecipada? É somente a questão do El Niño ou tem outras situações que também acabaram colaborando? O que você pode nos dizer sobre isso?
Olha, se a gente volta também a agosto de 2023, né, também teve uma certa semelhança com esse agosto agora também, com o julho, né. Então, isso dá sulfato aí a contribuição do El Niño, que faz com que haja aí o verão amazônico de uma maneira mais intensa, antecipado, né, temperaturas mais elevadas antecipadas, né, também a secura antecipada já acontecendo, né. E provavelmente essa condição deve ser mais tempo pela frente, né, fazendo com que aí haja atraso nas chuvas, né, chegar outubro para novembro também praticamente com pouca chuva ou sem chuva, e também fazendo com que haja condições de aumento nas queimadas e incêndios na região, né, porque aí as temperaturas ficam mais elevadas, baixa a umidade do ar, e isso favorece muito a condição das queimadas aí sem chuva na região. Com vocês. Tão bom a gente entender, né, por que que tudo vai acontecendo e a gente quer aproveitar aqui ao máximo toda a sua experiência, seu conhecimento. Inclusive aí no IMET, a gente tem um estudo inédito, por exemplo, da Universidade de Oxford, que acende um alerta para a nossa região aqui, para o impacto do aquecimento global. 11 cidades brasileiras estão aí na lista das mais ameaçadas por ondas de calor no mundo e esse estudo levou em conta aí não só a temperatura, tá? Mas também a capacidade da população de cada cidade se proteger do calor. E Manaus sofre muito com isso, inclusive é uma das cidades aí com essa maior possibilidade de sofrer com esse calor extremo. A que se deve isso, Francisco? Tem a ver com a nossa localização? O que define, né, uma cidade ser mais propensa a esse calor extremo ou não? Então, a questão aí exatamente, né, o aquecimento que a Terra está passando, né, faz com que haja aumento de temperatura de uma maneira mais global. Essa situação está pegando também várias regiões do Brasil, né, vem pegando várias regiões do Brasil, e também a região norte não está fora desse contexto. E aí Manaus está exatamente nessa situação devido aí que está também na região meio tropical, né, altas temperaturas cada vez mais ocorrendo entre a região norte e parte nordeste do Brasil também. E aí também pega Manaus, né? Tanto que a gente fica até assim meio admirado, né? Como que Manaus já é quente e ainda as temperaturas ficando mais quentes ainda, né? Mais elevadas. Então, quando a gente faz a média das temperaturas, como por exemplo mês de julho, né? Algumas localidades do Brasil aumentaram a temperatura devido à ausência de massa de ar frio com maior intensidade e também contribuição do El Niño. E aí Manaus aumenta a temperatura também, que é uma região que já é quente, né? Como que aumenta a temperatura para um local que já é quente normalmente? Exatamente porque tem a contribuição do aumento de temperatura global que a Terra está passando. Aí faz com que haja esse aumento também. Com vocês. Obrigado, Francisco. A gente quer te agradecer mais uma vez a tua disponibilidade e gentileza de aceitar o nosso convite para conversar aqui com o público de casa. A gente sabe e tem aquela previsão de que daqui para frente você pode aparecer muitas vezes aqui no nosso Manhã no Ar para a gente conversar sobre essas questões climáticas, viu? E eu quero te agradecer mais uma vez. Beleza, até a próxima. Vamos aparecer mais vezes aí pela frente para a gente falar sobre as condições do clima aí para Manaus e para a região do Amazonas como um todo. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. É bom contar com especialistas, né, que entendem do assunto e ajudam a gente a esclarecer e entender a situação que a gente está vivendo. Aqui na tela para você agora, vamos dar uma olhadinha nos números que a gente tem até agora com relação aos dias mais quentes, né, de 2026 por mês, com base sempre na temperatura máxima. Exato, e aí a gente já tem um novo recorde, né? Ontem foi considerado o dia mais quente, marcando aí 36,3 graus na capital amazonense. Gente, nós estávamos ali com um número ainda que começou sendo do domingo, depois veio para a segunda e agora terça-feira, Rosiane Chagas, 11 de agosto, registrado 36,3, 27 de julho, 33,7 graus, 28 de maio, 34 graus. E aí, reafirmando aquela coisa, né? Aqui em Manaus a gente só tem uma certeza, que o dia mais quente vai ser sempre o próximo.
O dia mais quente pode ser o de amanhã. Né? Exatamente, o dia mais quente pode ser o próximo e a gente não sabe, com essas temperaturas só aumentando, para a gente ter uma noção do cenário que a gente está vivendo por aqui. Vamos nos cuidar, vamos nos hidratar, passar aquele protetor solar, Rosiane Chagas, porque não tá fácil, viu, meu povo lindo? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!